Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, um dos versos mais conhecidos desse texto do Evangelho de João, que nos diz: Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras do Senhor Jesus foram ditas em um contexto em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, preparando o coração dos seus discípulos. Ele está caminhando em direção ao seu sacrifício, à cruz, e Jesus está então preparando o coração dos seus discípulos para essa despedida ou essa partida. Jesus deixará esse mundo terreno e retornará para junto do Pai. Jesus faz uma promessa aos seus discípulos que eles não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos, receberão o Espírito Santo Consolador. Mas Jesus repete por várias vezes essa mesma expressão, dizendo: eu sou. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então são palavras que vão se repetindo nos evangelhos, e a maioria dessas expressões são ditas no Evangelho de João, e exatamente nesse contexto em que Jesus está se despedindo fisicamente dos seus discípulos. E a mensagem confortadora que Jesus deixa para os seus discípulos é que, de fato, ele estará sempre presente, não mais fisicamente, mas espiritualmente. Jesus diz: eu estarei sempre convosco, e também que nós receberíamos o Espírito Santo da promessa. Nesse texto, também aqui no Evangelho de João, fica evidente esse cuidado de Jesus para com os seus discípulos, para com o seu povo. É o próprio Jesus se apresentando para os seus discípulos agora como aquele que veio para se sacrificar, veio para morrer pelos seus discípulos. Esse é o Jesus eterno, que sempre existiu, que veio a esse mundo, mas que agora, como homem encarnado, é a sua partida. Ele precisa passar por esse sacrifício. Tem um texto no livro dos Hebreus que diz que sem derramamento de sangue não há perdão ou não há remissão de pecados. Então Jesus precisava passar por esse sacrifício, então é necessário que ele passe por esse sacrifício. Algumas pessoas, quando eu abordo esse tema, perguntam: mas era necessário mesmo? Por que Jesus teve que sacrificar, passar por algo tão dramático e tão doloroso? Isso nos mostra, e é uma lição muito clara para nós, da gravidade do nosso pecado. Não haveria como um perdão sem um preço, sem um sacrifício. Então, o perdão dos nossos pecados, que nós recebemos gratuitamente, na perspectiva de Deus, é um sacrifício, uma entrega do seu próprio Filho, Jesus. E nessa perspectiva do Senhor Jesus, é a entrega da sua própria vida. Ele morre no lugar do pecador. O justo se sacrifica no lugar do homem pecador e injusto. Essa é a gravidade do pecado, e ela exige um sacrifício para que o pecado então o pecador seja perdoado. Então, diante da gravidade do pecado, a necessidade de um grande sacrifício para a remissão desses pecados, ou para o perdão desses pecados. E esse sacrifício, Jesus assume, ele toma sobre os seus ombros. É ele quem se sacrifica. O jugo nosso, que é do pecado, que é tão pesado, só é trocado por um fardo leve do Senhor Jesus, porque ele se sacrificou em nosso lugar. Ele retira o peso dos nossos ombros e nos concede a graça do seu perdão. O que Jesus fez por nós foi algo grandioso, e a maior demonstração de amor que alguém pode fazer é exatamente essa entrega. Jesus é um modelo de sacrifício, de entrega, de doação. Ele se sacrificou por nós. E esse sacrifício nos leva a refletir sobre a necessidade de uma mudança de vida, de postura, de direção, de comprometimento.
na maneira como nós vivemos nessa terra e na maneira como nós nos preparamos para a eternidade com Cristo. O sacrifício era necessário e ele fez. E há um convite da parte do Senhor Jesus para todos nós. Um convite ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de direção. Se você não entendeu ainda essa necessidade, eu quero desafiar você nessa manhã para que você olhe agora para esse sacrifício do Senhor Jesus e perceba que foi um sacrifício feito no seu lugar por você, que você não merecia tamanho sacrifício e que você só pode responder a isso de forma agora amorosa, em um reconhecimento de que os seus pecados foram perdoados naquela cruz, mas isso exigiu um preço grandioso da parte do Senhor Jesus. E você precisa agora reconhecer os seus pecados. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você é fraco, que você sozinho não irá a absolutamente lugar nenhum, a não ser a condenação eterna, a morte, ao inferno. Você precisa reconhecer que, se você quiser uma vida diferente, uma eternidade ao lado do Senhor Jesus, você precisa necessariamente se arrepender dos seus pecados, confessar com a sua boca que você é um pecador, clamar pela misericórdia, a graça de Cristo, o perdão de Cristo na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus, se em teu coração creres verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, serás salvo. Veja, é uma necessidade de crermos com o coração, com a mente, mas há uma necessidade de uma verbalização, de uma confissão pelos nossos lábios. Jesus espera isso de nós e, na verdade, ele exige, tem todo o direito de fazer isso, né? Porque foi ele quem assumiu o nosso lugar naquela cruz, de nos pedir isso, de exigir de nós que haja um quebrantamento do nosso coração, um arrependimento, uma entrega da nossa vida, o reconhecimento de quem somos, tão pecadores e tão fracos, e que nós precisamos de um Deus poderoso, aquele que está de braço estendido para nos acolher, para nos receber, aquele que nos ama com amor eterno, um amor que não muda, que não falha. O nosso amor por Deus, pelo nosso Senhor Jesus, é um amor tão fraco, tão pequeno, tão débil, mas o amor de Deus por nós é um amor perfeito. A nossa oração deve ser sempre de um pedido, né, a Deus que nos ensine a amar verdadeiramente o seu Filho Jesus e a compreender a grandiosidade do sacrifício que foi feito em nosso lugar. Eu quero desafiar você que nos ouve nessa hora a ter uma postura diferente da que você tem tido em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, compreendendo quem Ele é Deus, Ele é eterno, compreendendo o que Ele fez. Ele veio, Ele se sacrificou, Ele morreu por causa dos nossos pecados, entendendo a sua promessa, a promessa que Ele faz a todos aqueles que vão até Ele, quando Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele que diz que você deve se arrepender dos seus pecados, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Aquele que diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com os nossos lábios que Ele é o Senhor, que nós somos pecadores, mas Ele é o Senhor das nossas vidas. Nosso desafio para o seu coração é que você, a partir de agora, tenha uma compreensão nova, diferente, de quem é o Senhor Jesus, do que Ele fez e daquilo que Ele te promete. Eu queria que você se comprometesse com essa verdade, se entregando plenamente ao Senhor Jesus e vivendo para a glória dele. Deus te abençoe, te dê sabedoria e graça. Amém.